Governos estrangeiros vêm vendendo a dívida americana em larga escala desde novembro do ano passado. Já são mais de 86 bilhões de dólares desses treasuries até fevereiro de 2025. Só que, por outro lado, você tem uma compra maior ainda acontecendo por entidades privadas. São mais de 125 bilhões de dólares em bonds americanos comprados somente em fevereiro. Mas o que está acontecendo? O que está por trás desses movimentos? Por que alguns países estão vendendo e outros países estão comprando? E é exatamente o que eu quero discutir no capítulo de hoje. Primeiramente, a gente tem um movimento que continua de juros altos nos Estados Unidos, né, no juros ali do bond de 10 anos, acima dos 4,3%, criando aquela narrativa de tem que sair dos Estados Unidos, tem que vender a dívida americana, você está indo principalmente para a Europa, está indo para o Japão, você vê valorização no ouro, vê valorização no iene, vê valorização no euro, ou seja, tudo que for fora dos Estados Unidos é exatamente o trade do momento. E a grande narrativa continua sendo a batata quente que está sendo criada pelo governo Trump, pelas tarifas, pela indecisão do que vai acontecer no mercado, e essa grande volatilidade vem acontecendo. Porém, uma das perguntas que eu mais recebi ultimamente foi, peraí, o que está acontecendo? Se você tem ali a China vendendo, se você tem a Europa vendendo, se você tem o Japão vendendo, quem está comprando a dívida do outro lado? Eu até já expliquei em capítulos anteriores como não é bem assim, né? Nem só o Japão o Japão não está vendendo necessariamente, ele faz os dois, é muito mais complicado do que a gente imagina, mas você percebe uma movimentação que é muito menos política e ela fala muito mais sobre a liquidez do mercado global, ou seja, tem uma quantidade enorme de vendas para poder obter dólares que estão faltando no mercado, é uma escassez global de dólares e estresse financeiro. Só que, por outro lado, tem países que a gente nem imaginaria que poderiam estar na jogada que estão comprando muito mais do que esses países estão vendendo. E nem é bem uma venda assim, muitos fazem uma transferência, como é o caso da China, que eu quero explicar agora. Só que antes de entrar nisso, eu queria só falar aqui que hoje é o último dia que eu vou deixar a Masterclass que eu fiz na semana passada disponível para ser visualizada e também fazer um convite mostrando ali como que a gente pode navegar juntos na jornada OmniMacro. Então não somente a Masterclass está aqui com o replay, hoje é o último dia que eu vou deixar ela disponível, mas também como você pode ainda nos últimos dias, nesses próximos dias, entrar nessa jornada OmniMacro que vai começar agora em maio, perfeito? E, ao mesmo tempo, se você está ali cada vez mais incerto sobre como fazer com seus investimentos, eu invisto no Brasil, eu vou para os Estados Unidos, invisto na China, seja lá onde eu queira fazer isso, a gente pode fazer uma avaliação gratuita com a nossa equipe, para poder ver ali quais são as mudanças possíveis no seu portfólio escaneando esse QR Code, mas também nos links da descrição abaixo, ok? Então vamos lá. Agora vamos ver aqui o motivo pelo qual os governos vendem os títulos da dívida pública americana. Então, principalmente quando você tem tensões, como você vê agora, você tem um momento de desaceleração global e uma pressão por financiamento. Então, os treasuries, os bonds americanos, como eu sempre explico nesse podcast, ele é o colateral, ele é a calção usada para obter crédito. Então você vê grande parte do movimento de venda que aconteceu com um objetivo que já aconteceu antes, inclusive, do Trump, não tem nada a ver com ele, ocorreu em julho do ano passado, inclusive, em crises anteriores, onde os governos precisam apoiar os bancos locais para honrar as suas próprias dívidas em dólares. As dívidas já foram contraídas no passado, lembrando, você sempre, principalmente no sistema euro-dólar, você não consegue imprimir dólares ao seu bel prazer, como você faz com déficit fiscal dentro dos Estados Unidos. Então você precisa dar um jeito de obter os dólares, mas o comércio não está compensando isso. Ou você faz isso com o comércio exterior, mas a atividade vem caindo cada vez mais, por isso que tarifas vêm demonstrando cada vez mais serem algo deflacionário, porque elas, no longo prazo, elas influenciam negativamente a atividade econômica, mas as dívidas já contraídas precisam ser pagas. Então, para evitar algum tipo de calote, você é obrigado a queimar os ativos e os primeiros que você queima é justamente o colateral, que são os bonds. Quanto mais você vende, mais os juros sobem. Só que, por outro lado, você vê movimentos interessantes na parte da China, que faz a seguinte coisa:
A China usa muito dos movimentos hoje que você vê de venda da China, você tem um movimento gigantesco vindo da Bélgica, mas ninguém entende exatamente mas por que a Bélgica hoje está com uma quantidade cada vez maior de bonds americanos. Um país tão pequeno como esse, mas a grande questão é o banco com o nome Euroclear, que é um dos principais do sistema Eurodólar, que lida com a custódia de bonds americanos vindos principalmente da China. Essa transferência, ela é dada obviamente que existem, você pode até criar um motivo político, né? Tudo que é transferido, por exemplo, mesmo sem vender, do estoque da China para o Euroclear, ele sai do estoque chinês, dando a impressão de que a China tem cada vez menos bonds, mas o Euroclear é muito usado pela China para poder obter financiamento num território mais neutro, como se fosse uma conta de escrow, um terceiro envolvido numa negociação para você fazer a obtenção de crédito, que a gente chama de Ripple. Eu explico bastante os detalhes desse tipo de financiamento para membros também. Caso você queira entender melhor, você pode se inscrever como membro aqui no YouTube. Mas para deixar a explicação simples, né, você coloca, a China leva esses treasuries, esses bonds para a Bélgica via Euroclear para poder obter crédito, para poder voltar esses dólares e pagar as suas dívidas também. Então esse é o movimento, porque quase cerca de a gente já tem quase ali 400 bilhões de dólares, que é hoje o estoque na Bélgica, que não tem nada a ver com o próprio país, é um país minúsculo, mas ele é um dos hubs do sistema Eurodólar, para você ver como uma coisa muito mais complexa do que imagina. Mas, às vezes, a China também vende parte desses treasuries para poder pagar as dívidas mais imediatas e mover parte também para esse sistema. Agora, outra coisa que é interessante, é um outro movimento, que acontece também nos Emirados Árabes Unidos, onde o centro ali principal é Dubai. Então, um dos países que mais compraram treasuries também foi os Emirados Árabes, aumentando ali o seu estoque em quase 50% a 60%, de janeiro para fevereiro. Foi simplesmente absurdo. Eles aumentaram em quase 43 bilhões de dólares. O país, ele vem buscando cada vez mais fazer com que, principalmente a cidade, né, Dubai, se torne como se fosse uma Suíça, ou as novas Ilhas Caimã, o que acaba contradizendo bastante aquela narrativa de países petroleiros que estão se livrando, né, ou a morte do petrodólar. Não sei se você lembra disso, quando a gente teve a reunião do BRICS, eu tenho 2, 3 capítulos falando só sobre esse assunto, como o fim do contrato de 50 anos acabou completamente com o petrodólar, e isso é mais uma razão pela qual a moeda dos BRICS vão surgir. Percebe? Essas narrativas, elas esquentam e esfriam ao longo do tempo, dependendo do que está acontecendo, mas o que importa é você ver os números. Eu coloquei as fontes, inclusive, para você ver diretamente, que a gente chama de ticks, que é essa daqui, eu até peguei esse print aqui do Jeff Snyder, porque ele transforma em gráfico, uma tabela bem chatinha, mas para você ver a quantidade enorme de compras privadas de bonds americanos que você vê nessa barra aqui da direita, num crescimento gigantesco em fevereiro agora desse ano. E então, assim, é muito importante você separar o joio do trigo. Então, você tem vendas específicas que acontecem? Sim, você tem. Existe uma narrativa de sair ali dos Estados Unidos, etc., com certeza. Por outro lado, você precisa avaliar os motivos reais pelos quais essas vendas estão acontecendo. Então, tem muito menos a ver com uma morte do dólar ou Trump, etc. Ninguém quer os treasuries, mas pelo contrário, você vê uma venda forçada, principalmente agora, quando você não tem essa liquidez fluindo. O problema, ele é muito mais baseado em falta de dólares para poder servir as dívidas existentes do que, de fato, um abandono completo desse sistema, certo? Então, vamos ver aí como que essas compras privadas, se elas vão continuar dessa forma, mas realmente a Bélgica, você vê também, as Ilhas Caimã são, acho que é o 4º maior país do mundo em treasuries, mas é um outro motivo ainda, tem a ver com hedge funds, mas você vê cada vez mais a Bélgica sendo usado como um proxy, né, como um hub da própria China, para ter acesso a financiamento barato e, ao mesmo tempo, ter ali
um território bastante neutro. Mas é bem interessante esse destaque dos Emirados Árabes para realmente se tornar o novo centro ali do sistema eurodólar. Mas, ao mesmo tempo, a política continua bastante tensa, apesar dos Estados Unidos quererem trazer isso de volta. É muito interessante, né? Porque muitos falam assim, não, se os juros caírem, o Trump está conseguindo, o Trump tem um plano maravilhoso, um xadrez 5D, que vai trazer isso junto com o Bessent, né? Ao mesmo tempo, quando esse juro continua ali mais alto do que o desejado, não, o plano do Trump deu completamente errado, ou eles não sabem o que estão fazendo, eles são malucos. Então eu quero tentar tirar você dessas duas, né, desses dois times de torcidas e realmente olhar os fatos de que é muito difícil para os Estados Unidos ou qualquer governo controlar ou decidir o que vai acontecer com essa taxa de juros, porque não é a curva de juros americana, ela não é só dos Estados Unidos, ela é do mundo inteiro. Então todos esses movimentos da Bélgica, da China, dos Emirados Árabes Unidos, das Ilhas Caimão, que acontece na Europa, o carry trade do Japão, elas influenciam essa curva. Então isso fala muito mais sobre a saúde do mundo em si do que, de fato, algo que vai acontecer com um determinado país, porque nós estamos diante de um mundo cada vez mais tenso, se separando cada vez mais, mas, felizmente ou infelizmente, o sistema monetário, financeiro, continua mais globalizado do que nunca.